Olá, pessoa querida! Episódio 2 do Inova Podcast no ar. Um podcast que a gente vai conversar sobre saúde, ciência e tecnologia, associada, claro, a muitos princípios que nos vão conduzir ao caminho do sucesso. A gente vai falar aqui também sobre empreendedorismo e saúde. E para a gente traçar esse episódio da melhor forma possível, nada mais, nada menos que o professor Adson Fernandes está aqui conosco, uma pessoa catedrática na área, ele é gestor dessas áreas e creiam, olha só a grandeza desse meu convidado, ele é pró-reitor, vou até ler para eu não esquecer, tá certo? Mas não posso esquecer nada disso, mas ele é pró-reitor de pesquisa, inovação e pós-graduação. Falei certinho, professor Adson? Falou, então certinho. Pronto. A gente vai conversar aqui sobre empreendedorismo e inovação direcionado para a área da saúde. Seja super bem-vindo, um prazer enorme tê-lo aqui comigo hoje. Obrigado, Milene. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você. Que coisa boa. A gente vai falar de um tema que poucas pessoas discutem, né? Poucas pessoas têm a oportunidade de falar algo que é tão fundamental para o sucesso profissional. E queria, antes da gente entrar no tema propriamente dito, que você contasse um pouquinho da história, o caminho que lhe conduziu a desenvolver tudo isso, porque você faz isso de uma maneira tão impecável, que todo mundo aqui lhe conhece pela sua competência, pela sua grandeza, por suas grandes ideias e por você transformar essas ideias em grandes ações, colocando aí à disposição de várias pessoas. Então, isso para mim é uma dádiva. Conta pra gente. Agradeço, viu, pela gentileza, pela deferência das palavras. Mas eu acho que tudo isso, na verdade, acabou acontecendo de forma meio que acidental. Eu me formei, sou dentista de formação e nunca havia planejado uma carreira acadêmica. E acabou acontecendo, né? Desde 2010, eu me aventurei na carreira da gestão acadêmica e eu passei a conhecer tecnologia, empreendedorismo, inovação no modelo da gestão acadêmica, né? Porque como em qualquer área, nós precisamos inovar, né, para galgar resultados mais eficientes. Então, durante essa experiência minha de gestão, eu precisei entrar nesse mundo, né? E aí as coisas foram acontecendo e eu acabei sendo conduzido para hoje gerir essa parte de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, perfeito, inovação e, obviamente, o empreendedorismo faz parte disso tudo. E a Baiana aí tem a dádiva também de lhe ter como uma pessoa central desenvolvendo tudo isso. Você desenvolveu muitos projetos bonitos por lá, viu? A Baiana é uma instituição fantástica, né? Eu tenho o prazer de participar já há 25 anos, né, como docente da instituição. E lá, de fato, a Baiana tem feito um trabalho fantástico nessa área. E um dos desafios, eu acho que em qualquer instituição acadêmica, é você estimular a comunidade, né? Sair do modus tradicional, do tradicionalismo, e pensar ciência na perspectiva do desenvolvimento tecnológico e da inovação. E a Baiana, você conhece bem, é uma instituição inovadora. Sim. Então, a gente não podia deixar de aplicar, né, esse conceito da inovação dentro da pesquisa, dentro da inovação. Então, nós fizemos lá diversas frentes de trabalho e uma dessas frentes, por exemplo, nós criamos o ENEIS, né, que é o Encontro Nacional isso, né, de Empreendedorismo e Inovação em Saúde. Então, por que é que nós criamos esse encontro? Né, para que a gente pudesse trabalhar o mindset da nossa comunidade. Perfeito, né? Que a gente isso, mudar, viu? A perspectiva no olhar de fazer a pesquisa. E deu muito certo. A gente já está indo para a 4ª edição. E para cada edição que nós fazemos, a gente tem como produto final um livro. Um livro que é escrito pelos palestrantes, né, por aquelas pessoas que participam. E esses palestrantes, por exemplo, já que é um encontro de empreendedorismo e inovação, é um público bem diverso. Com certeza. Então, nós temos público da academia, do mercado, das startups. Eu ia comentar sobre isso. Então, é um público bem diverso.
muito rico de informações. E aproveitando, Uau! eu lhe trouxe aqui presente, né, a última edição. Essa foi a segunda edição do ENEIS. Poxa! É um exemplar. A terceira edição está ficando pronta no segundo semestre. Viu? Vou mostrar, viu? Por favor. Olha o meu presente, gente. Olha que sensacional. Poxa, que massa. É um livro, leia aí fantástico. o título ENEIS dele. Encontro o título. Olha só. Parece até que a gente combinou com muita antecedência isso, Pois né? Mas empreendedorismo e inovação em saúde, ciência e mercado. Ciência e mercado. Exatamente o ponto central do nosso bate-papo hoje. Que fantástico, né? E nós não combinamos. Pois é. Né? As coisas não foram combinadas. Eu peguei Creiam. esse exemplar que estava lá na minha sala e disse, olha... Eu convidei a pessoa, sabia com que ele trabalhava, acho sensacional o trabalho que ele desenvolve, e propus um tema que ele aceitou de braços abertos, é claro. E para seu público, viu? Esse livro, assim como a primeira edição... Deixa eu colocar aqui para... E a terceira que vai sair em breve... Virar garota propaganda. Está disponível online gratuitamente. Ótimo! Então é só entrar em www.eneis.net. Você acessa o site do ENEIS e essas edições estão lá todas gratuitamente disponíveis para o público. Engraçado aqui, ó. Se soubesse, eu tinha vasculhado o livro antes e não ia gastar meu tempo todo fazendo algumas perguntas. Olha só, que já está aqui na mão, pronto. Eu adoro quando as pessoas facilitam a vida dos outros, sabia? Porque, sinceramente, olha que sensacional. Promoção em saúde mental na infância e adolescência, inovações baseadas em evidências, a gente fala bastante sobre isso, mas tem uma coisa aqui que eu acabei de ler. Não sei se eu vou abrir novamente na página. Agora já perdi a página. Mas falando exatamente de ciência, inovação e saúde, Sim. né? Que é exatamente o título. Isso aí é empreendedorismo e inovação em saúde na veia. É ciência Perfeito. E mercado. Então, a gente constrói no ENEIS essa ponte de ciência com o mercado. Apoios maravilhosos aqui também, né? Sim, nós temos muitos importantes parceiros. Perfeito. Desde agências Deixa eu botar bem aqui para aparecer bem, todo mundo vê bem aqui. Tradicionais boa, até muitas a gente instituições. Tem que facilitar. Uma das propostas aqui, inclusive, é facilitar essa caminhada, né? Exatamente. A gente vai fornecer informações de boa qualidade. Meu critério na escolha dos convidados, ele é bastante elevado. Uhum. E eu acho necessário facilitar o caminho também do outro, né? Eu acho que, inclusive, é uma das nossas funções aqui no planeta Terra. A gente precisa se ajudar. Né? E essa, como gestor acadêmico, também é uma das minhas missões. Pois é. Né? É a gente poder capilarizar ao máximo esses conceitos para isso se tornar valor agregado Perfeito. E realidade de vida para todos que estão aí no mercado. Que maravilha, fiquei mais feliz ainda agora, tá? Vamos começar assim de uma maneira bem simples e mais fácil, na verdade. Talvez haja uma confusão para alguns, né, atrapalhando o que é inovação e o que é tecnologia. Tá. Talvez seja mais simplificado a gente começar exatamente fazendo a diferenciação entre esses termos. Essa pergunta ela é muito boa, né, porque as pessoas ainda confundem muito. Tecnologia é o meio pelo qual nós podemos desenvolver a inovação. Né? Então, vou dar aqui alguns exemplos. A videoconferência. A videoconferência é uma tecnologia. Mas se você se apropriar dessa tecnologia na área da saúde, por exemplo, como nós fazemos agora, através da telemedicina, isso é inovação. Então, você pegou uma tecnologia Perfeito. E você agregou valor com impacto positivo para a sociedade. Né? Então, você dá um alcance maior para a população, nesse quesito saúde, por meio dessa tecnologia. Então, a videoconferência é uma tecnologia, a telemedicina é uma inovação. A inteligência artificial é uma tecnologia, né? Na área da saúde, emergente. Então, a gente inova na saúde, utilizando a inteligência artificial para efeito diagnóstico, planos de tratamento. Sim. Então, basicamente, quando você consegue aplicar a tecnologia em benefício da população, isso é inovação. E você já tocou até num ponto que eu ia
te perguntar também, você já falou de inteligência artificial. E aí, eu acho que isso realmente é um divisor de águas, mas minha pergunta para você que trabalha com tudo isso ativamente, qual é a grande tecnologia que você enxerga ela e sabe, poxa, a partir disso daqui nada mais será como antes? Onde é que tem alguma tecnologia direcionada para a área da saúde que você enxergue ela que, uau, aqui é o ponto de virada, digamos? Eu acho que a resposta para essa pergunta hoje em dia é unânime, né? É inteligência artificial. Isso, imagino. Né? Porque das tecnologias ela é a mais disruptiva e que está provocando já uma série de mudanças, né? No nosso dia a dia, no mercado e na saúde. Né? Um exemplo disso, você se recorda, no final de 2022, a empresa OpenAI lançou um chatbot, né, chamado ChatGPT. E, né, foi aquele burburinho, né, foi aquela movimentação, porque, de fato, talvez tenha sido a primeira vez que esse recurso tenha tido um alcance bem democratizado, vamos dizer assim, né, para alcance de todos. E aí, no ano seguinte, me parece que foi em abril, foi publicado um trabalho de pesquisadores dos Estados Unidos, onde eles compararam a inteligência artificial por meio desse chatbot, que é o ChatGPT da OpenAI, com médicos fazendo respostas de perguntas de pacientes. Então, lá nos Estados Unidos existe uma plataforma social em que as pessoas podem se comunicar com os profissionais médicos para buscarem tirar dúvidas, né, sobre sua condição de saúde. É um modelo de sistema que eles têm. E aí, basicamente, o que foi feito é que parte dessa população, né, foi atendida, porque é troca de mensagens textuais, pelo chatbot, né, e a outra população, né, então, um caso controle, um caso de investigação, foi atendido normalmente pelos profissionais médicos. Bom, para resumir a história, dentre as conclusões que eles trouxeram de seus resultados, ou melhor, dentre os resultados que eles tiveram, eles avaliaram o quesito qualidade da informação e empatia. No quesito qualidade, o chatbot, ou seja, a inteligência artificial, ganhou para os profissionais médicos em quatro vezes, poxa, né, em termos de qualidade da informação, avaliada pelos próprios pacientes. Imagine isso, que né? não sabiam que estavam sendo respondidos, né, pela inteligência artificial. E no quesito empatia, aí é o que chocou mais, porque até então se sabe que nessa guerra, né, vamos chamar assim, de inteligência artificial, substituindo o homem, a mulher, a gente aposta muito de que uma das áreas de que dificilmente eles vão conseguir nos substituir é no quesito empatia, no quesito da humanidade. Mas nesse estudo, a inteligência artificial foi 9 vezes a mais avaliada comparado às respostas dos profissionais médicos. Então, esse estudo, dentre vários outros que existem, mostram uma tendência de mudança de paradigmas de mercado. É, de fato, uma tecnologia muito disruptiva que a gente vai ouvir falar muito daqui para frente. Você falou um ponto, eu me lembrei, eu relatei esse fato que eu vou falar aqui agora, hoje de manhã, dando aula. Eu embarquei nisso de IA mesmo para valer no final do ano passado para agora. E eu vou te dizer, eu não consigo mais viver sem aquilo. Aquilo é um facilitador muito grande para a minha vida como professora. Mas, assim, te digo uma coisa. Ela já fala comigo com a minha personalidade. E isso. Às vezes, eu me apavoro. Porque ela está com muito um jeito milênio de falar. Até uma vez, quando é uma plataforma paga, ela tem mais de 40 inteligências artificiais associadas,
eu já brinquei com a mesma pergunta em todas as IAs para ir comparando o perfil de respostas, e agora teve uma atualização na plataforma, e ela, e um ícone que tem lá para eu clicar, ela vai reunir as respostas de todas as outras IAs dentro do que ela já pegou sobre o meu funcionamento. Um dia eu dei uma bronca, se é que pode falar de bronca, né? Mas eu fiz assim, quando você me der uma resposta, não tiver certeza daquilo que você estiver me falando, não minta, não invente. Eu já estou com um produto aqui na minha, já sou cliente desse produto, mas não queira me agradar inventando algo que prefiro que você fale a verdade, não sei, não, enfim, qualquer coisa e tal. Aí no final eu perguntei assim, tudo bem? Como se eu estivesse conversando mesmo, né? Porque eu também estou ficando próxima a ela. E aí no final eu disse, poxa, me desculpe. O jeito que ela me respondeu parecia um ser humano. Exato. Falando comigo do outro lado. Agora, aí tem o X da questão. Eu achei aquilo um pouco apavorante, porque eu fiquei, eu não sei quantos segundos, perplexa com a resposta que ela me deu de retorno, e depois dali a gente começou a trabalhar direitinho, né? Mas eu fiquei muito impressionada com a forma, sabe? Como ela me respondeu. Parecia uma pessoa muito educada, se reportando a mim. E eu fiquei impressionada com aquilo. E ainda foi simpática no final. Eu fiz, cara, o que é isso? Né? A empatia, né? Eu fiquei impressionada. Eu lembro que eu me arrepiei, eu já contei essa história várias vezes, né? E eu contei para meu marido, hoje eu contei para os meus alunos. Cara, esse negócio aqui está funcionando que nem gente. Né? Como é que aprende nesse nível de velocidade? E esse nível de aprendizado, isso realmente é algo que precisa ser bem utilizado. E outra, a pessoa que utiliza também, independente da área, de ser área de saúde, ciência, tecnologia, qualquer área, engenharia, seja o que for, né? Poxa, a pessoa tem que usar com ética, né? Com responsabilidade. Exatamente. Porque o mau uso daquilo ali é do mesmo jeito que o bom uso traz muita coisa benéfica e facilita a nossa vida, o mau uso também, ele tem aquele outro lado da moeda, né? Essa é a grande questão, né? Hoje, a necessidade das regulamentações das redes sociais, que passa pela inteligência artificial. Passa pela IA também. Porque, de fato, assim como tem um lado positivo enorme, né? Você estava falando, eu interajo com a inteligência artificial semanalmente. Então, no meu dia a dia de trabalho, eu incorporei essa tecnologia. Acabei fazendo isso também. Para facilitar o meu trabalho e para que meu trabalho tenha resultados mais eficientes. Mas, ao mesmo tempo que tem esse lado positivo, como você está certíssima, né? Pode haver um impacto negativo enorme. O estrago pode ser enorme. Então, a gente precisa muito estar discutindo as questões éticas do uso dessas ferramentas. E aí eu acho, você estava falando, né, da aula, você é professor, eu também sou. Eu acho que essa tecnologia, ela precisa ser cada vez mais discutida, incorporada no currículo de formação dos estudantes, independente da área. Né? Porque você não pode impedir o estudante de usar essa tecnologia. É que nem no passado, quando surgiu o computador, você querer impedir o uso daquela tecnologia do computador em detrimento da parte escrita, manual, manuscrito. Sim. Né? Impossível. Hoje também é impossível você impedir o estudante. Então, é a gente começar a discutir isso do ponto de vista da formação curricular, porque será que hoje é mais importante continuarmos ensinando o aluno a desenvolver um raciocínio lógico de escrita ou fazê-lo aprender a dar o comando certo para que o texto seja devidamente elaborado? Eu estou fazendo uma provocação, que eu também não sei. São questões que precisam ser discutidas. Né? Exatamente. É o chamado prompt. Isso. E que não é simples. Não. A inteligência artificial está aí. Se você não tiver uma pessoa com conhecimento que saiba fazer a adequado, pergunta, suficiente, bem formada, ela não vai usufruir. Isso. Né? Então, existe também aí o risco, com a chegada da inteligência artificial, de você aumentar o gap social. Então, se ela for utilizada, né, de forma adequada, você diminui, aproxima as pessoas. Ou
você afasta. Distancia. Então, tem um campo vasto aí de discussões, de elucubrações, de inquietações que a gente vai se divertir bastante daqui para frente. Deixar a gente ficar falando só sobre isso até não poder parar mais, né? Mas vamos lá, vou fazer assim, uma pergunta para a gente poder facilitar a caminhada desse pessoal que ainda está trilhando seu caminho acadêmico ou na própria pós-graduação, né? Falar bem de empreendedorismo agora em saúde. Quando eu penso ciência e saúde, como empreender eticamente, né, nessa área para se obter realmente sucesso profissional? Que é que está aí no seu campo de ideias e tal, que você pode ajudar as pessoas com essa informação? Ok. Bom, eu acho que a gente pode considerar o mercado, né? Então, assim, se a gente avaliar o mercado, todos nós sabemos que ele é cada vez mais acelerado. Então, a gente tem um mercado acelerado, fruto de mudanças e transformações sociais que o tempo todo acontecem e que nos impelem a todo momento a buscar resultados mais eficientes, né? Então, quem está no mercado é um mercado cada vez mais competitivo, fruto de tudo isso aí. E aí, onde é que está o diferencial? Onde é que está a sua base de sustentação? Onde é que está o seu porto seguro? Conhecimento. Sim. Conhecimento. Então, cada vez mais a gente precisa apostar na formação científica das pessoas, porque é a partir daí que você vai ter condições de avaliar o mercado de forma adequada para se situar. É aí que você vai ter condições de buscar tomada de decisões por evidência científica. Então, no passado, você poderia, né, fazer alguns ensaios para ver o que é que dava certo. Hoje, se você cometer um pequeno erro no seu empreendedorismo, no seu empreendimento, isso pode ser fatal para o seu negócio. Então, para você buscar tomadas de decisões baseadas em evidência, hoje é uma questão de sobrevivência. E, com isso, para você fazer entregas mais eficazes e atender ao que a sua clientela precisa, né? Então, tudo isso hoje se sustenta a partir do conhecimento, né? Do chamado conhecimento científico. É o que cria raízes sólidas, né? Sólidas. Então, coisas que antes você fazia lá atrás e dava certo por acaso, cada vez mais diminui se você não tiver bem fundamentado a partir do conjunto de informações, esse conjunto trabalhado de forma correta para você garantir o sucesso do seu empreendimento. Eu tenho uma frase que ela não fica visível para mim o tempo todo, porque ela é muito implantada mesmo na minha cabeça, no meu dia a dia. Realmente, para mim, o conhecimento é libertador. Né? Ele é libertador para você melhorar como ser humano, melhorar suas atitudes, né? Às vezes você tem qualidades que também são sensacionais, mas, no entanto, às vezes precisa de moderação. Até na alegria, para não virar euforia, né? Você precisa, poxa, é alegre, é isso e aquilo e tal, mas você precisa de moderação em algumas coisas. Então, conhecimento, ele liberta a gente para, como é que se fala? Para melhorar como ser humano, para melhorar nosso campo de atuação também, a nível profissional. E, sinceramente, para mim, ele assim, conhecimento ele não abre portas, não. Ele escancara as portas. E sorte daquela pessoa que gosta, que busca crescer através do conhecimento, sempre, claro, né? Recomenda-se sempre que baseado em evidências, e isso potencializa os insights. Eu fico até pensando assim, vou te fazer isso como pergunta, vou lançar isso para ti como pergunta. Quando você vê o perfil do estudante hoje, desse nosso século, o que ele precisa captar para empreender de uma maneira realmente adequada dentro da saúde? Como é que se obtém sucesso? Porque se a gente for ficar naquela velha discussão do mercado de trabalho, é para todas as áreas, né? Isso aí não é... O mundo está cheio de gente mesmo, é isso aí que ele está posto, mas qual é o perfil para ter uma caminhada rumo ao sucesso de uma maneira mais direta, mais focada, mais direcionada? Qual o perfil? O que esse estudante não pode deixar de sacar? Bom, eu acho que tem três coisas aí
principais. A primeira, que eu acho que é a mais importante, é aquilo que a gente chama hoje de educação continuada, né? Ou lifelong learning. Então, educação continuada hoje é uma questão de sobrevivência. Você não para mais, né? Não existe você adquirir um conhecimento e aquilo ser suficiente a partir daquele ponto para frente. Porque o processo de mudança é constante. Então, a gente precisa estar sempre se atualizando. Então, eu acho que o primeiro passo para a garantia de sucesso é a educação continuada. Através de cursos, sejam eles quais forem, atualizações, participação em congressos. Então, essa é uma das palavras de ordem hoje, né? Educação continuada, lifelong learning. A segunda coisa que eu acho que é importante é você saber construir parcerias, né? As parcerias hoje são importantíssimas e principalmente em áreas complementares. Porque, veja, a gente está falando de conhecimento. Conhecimento hoje já sai pelo ladrão. Você tem conhecimento de sobra. Ah, muito, né? Você tem conhecimento de sobra. Então, qual é o desafio hoje para você ter o diferencial? É você saber interagir com os diversos conhecimentos, né? É você buscar as interfaces para você ter um diferencial e você poder inovar de forma efetiva. Então, buscar parcerias, principalmente em áreas interdisciplinares, eu acho hoje fundamental. E segundo, tem a ver também, o terceiro tem a ver com o segundo, é você fortalecer sua rede de relacionamentos. Perfeito. Seu networking, né? E aí, novamente, participando de eventos, né? Buscando não só da sua área, mas de áreas afins, para você ter insights, para você ter momentos onde você vai encontrar ali oportunidades de se diferenciar no mercado, de gerar um impacto positivo maior para os seus pacientes, para sua clientela. Hoje, mais cedo, eu estava conversando com uma colega e falando sobre isso. Eu acabei de chegar de um evento em outro estado, né? Tentei até que marcar contigo antes, né? Pois Aí é. disse, não, vou esperar chegar, pode chegar. Então, eu estava lá, um evento da CAPES e tal, e aí eu estava comentando com ela hoje mais cedo. Eu digo, olha, foi bacana, muitas informações, mas o momento mais importante que eu tive foi na hora do almoço. Porque eu estava sentado ali com os colegas, e ali você começa a trocar informações, e a partir daquela conversa, de repente, surge uma a grande grande novidade, né? Que você diz, opa, isso aqui já valeu a viagem. Né? Então, eu acho que é isso aí, é continuar investindo sempre na formação continuada, da forma como você desejar, uma formação mais acadêmica, uma mais empresarial, uma estrito sensu, uma MBA, não interessa. Você tem que estar se atualizando sempre, buscando parcerias estratégicas e consolidando, reforçando sua rede de relacionamento. Pois é. Espero que estes jovens enxerguem isso de uma maneira precoce. Eu né? tenho certeza que esse é o caminho do sucesso. É isso aí. Né? E com tranquilidade para chegar lá, né? Pois é. Você comentou um pouquinho mais cedo sobre startups em saúde. Sim. Quais são as grandes ideias que já estão postas aí dentro das startups que trabalham com saúde e inovação, claro, né? Empreendendo exatamente com ciência na área da saúde, ciência e tecnologia na saúde, né? Tá. O que é que você enxerga assim de maravilhoso que está posto aí já? O que eu acho assim de maravilhoso é que a gente vive cada vez mais um mundo de oportunidades. Eu enxergo assim também. Eu acho que hoje você tem oportunidade para todo mundo. A questão é, as pessoas estão preparadas para se aventurar? Elas estão preparadas na sua forma de pensar para usufruir dessas oportunidades? Então, muitas startups surgem, a grande maioria, porque o caminho também não é simples, né? Na área do empreendedorismo, muitas acabam morrendo no meio do caminho e outras se fortalecem.
Às vezes você tem uma startup com uma grande ideia, mas ela não consegue consolidar estrategicamente até chegar na ponta, que é o que a gente chama de inovação. Não basta só a ideia, né? Absolutamente não. Se fosse só a ideia... A ideia é apenas um passo. Né? Mais importante para a coisa fluir é você ter persistência, é você estar bem articulado, estar bem tutorado. Né? Hoje a gente tem os programas de pré-incubação, de incubação, que é justamente você pegar as grandes ideias e ajudá-las a chegar na ponta como um grande negócio. Dar essa informação para quem está precisando ouvir isso, como é que chega até essa possibilidade para que ela se concretize. Perfeito. Eu acho que o caminho básico é você realmente se preparar do ponto de vista científico. Né? Então, qual é o caminho do sucesso? Hoje, independente do que você esteja apostando, é você ter as chamadas características ou o perfil do pensamento científico. Né? O que é isso? É aquele sujeito que é treinado para saber criticar, saber refletir sobre o objeto da crítica, saber investigar, ser propositivo e inovar. Então, repare como isso aqui funciona de forma perfeita, exatamente nessa sequência. A crítica é da natureza humana. Né? Então, hoje, o que não falta é oportunidade para você criticar uma série de coisas que estão aí desejando serem melhoradas. Perfeito. Mas se você ficar somente no lugar da crítica, isso todo mundo sabe fazer. É o mais fácil, né? É o mais fácil, você não sai do lugar. Mas você pode dar um passo à frente. Bom, ok, eu tenho uma crítica sobre isso, né? Mas você tem que parar e fazer a sua reflexão. Ok, por que isso aqui não está dando certo? Né? O que é que possivelmente está acontecendo para aquilo ali não funcionar? Aí, quando você para refletir, você é convidado a investigar. Aí você vai para o terceiro passo. Você faz a sua investigação. E aí, quando a gente fala em investigação, é você buscar conhecimento. E buscar conhecimento também não é fácil. Porque você tem um monte de informação hoje disponível para todo mundo. Mas você tem que estar preparado para saber filtrar a informação certa. Sim. Porque Perfeito. a maioria você pode jogar fora que não funciona direito. Então você tem que estar preparado, isso faz parte do processo de formação, para investigar de forma assertiva. Se você faz a investigação de forma assertiva, você desperta para possibilidades de ajustes. É o estágio da proposição. Se você chega nesse estágio da proposição, você diz, opa, então eu posso fazer o diferencial. Aí você inova. E aí... Ai, adorei. Repita essa o última céu é parte. aberto. Aí você inova. Aí você inova. Tá vendo? E aí você pode, a partir de um objeto de crítica, encontrar um grande negócio. Verdade. Então, hoje, as oportunidades são muitas. Sim. Muitas. Né? Em qualquer área. Eu falo isso muito para os alunos. Né? Hoje se fala muito, o mercado está muito competitivo, mas, ao mesmo tempo, está com mais oportunidades do que antes. Então, eu acho que, de fato, tudo depende muito do treinamento, da qualificação, da formação profissional. E da sua capacitação também, né? Eu acho uma coisa engraçada. Antigamente falava assim, Meline, mas você se comunica, você fala com todo mundo e tal, enfim. Mas eu nunca estabeleci esse tipo de comunicação em rede social. Meu perfil no Instagram, ele até existia, mas assim, nunca utilizei de maneira profissional e tal. Sempre eram coisas que eu queria lembrar, coisas que eu gostava e gostaria de registrar. Mas até para trabalhar desta forma, ainda que eu tivesse já alguma habilidade antes, né? Mas eu precisei me capacitar. Claro. Porque você falar, você dar uma aula ao vivo para as pessoas é uma coisa, você dá uma aula gravada é outra, você dá uma aula telepresencial é outra situação, você gravar algo dessa ordem também é uma outra situação. Embora tudo isso, em todas essas situações que eu citei, a comunicação
faz parte, né? Mas a forma de comunicar, Claro. você não deixar de ser você, porque eu tinha essa preocupação de, poxa, eu preciso continuar sendo eu. Hoje você tem ciência para tudo. Pois é. Então você precisa ter formação Pois é. adequada para usufruir do De que está tudo disponível. Tem uma frase do nosso amigo Einstein, Albert Einstein. Gostei, nosso amigo Nosso mesmo. amigo, né? Intimidade. Que eu uso muito, eu gosto muito, né? Ele fala o seguinte, que aquilo que o homem desconhece não existe para ele. Verdade. Por isso que o universo de cada um se resume ao tamanho do seu conhecimento. Que lindo isso, né? Resume toda a nossa conversa. A conversa, né? Então, só precisava da Podemos frase, né? encerrar com a frase de Eu vou Einstein. pegar essa deixa mesmo aqui e vou pedir que, se você puder ainda, dá 3 caminhos básicos para quem está começando uma jornada na saúde. Eu vou aproveitar daí para a gente já dar uma finalizada finalizar a nossa conversa, que pode continuar em um outro momento, tá joia? Eu acho que o que eu posso dizer é que mantenham-se animados, porque apesar de sermos muitas vezes desestimulados pelos noticiários, né, que a gente precisa saber filtrar bastante, as oportunidades estão aí. Por exemplo, uma coisa mais recente, a gente está vendo agora esse terror da guerra comercial. A depender como você absorve essa notícia, você vê que o mundo está perto de se acabar. Pois é. Se você souber olhar com outros olhos, você vê aí uma oportunidade gigante, né? Que de repente o Brasil, se souber aproveitar, vai tirar grandes vantagens. Pois é. Então eu acho que é estarmos sempre otimistas, né? Em qualquer situação, porque sempre tem uma solução que você pode crescer, se desenvolver, empreender, né? Ser feliz. A segunda coisa, nós já batemos muito aqui, é fortalecer suas redes de relacionamento. Hoje você não caminha mais sozinho. Não mesmo. Nada. Ah, não, é a minha clínica, é meu consultório, se você não tiver parceiros, você não vai para frente. Então é você buscar fazer parte de redes que lhe agregam valor, que lhe transmite conhecimento, que lhe abre os olhos, lhe dá insights e que você vai ter oportunidades. E está sempre buscando conhecimento de forma acertada, né? Então aqui eu não estou falando de plataformas que bombardeiam a gente com uma série de informações que só faz prejudicar às vezes até o nosso raciocínio. Então é buscar entidades sérias, e tem muitas por aí, que têm condições de lhe oferecer aquilo que realmente agrega valor de conhecimento e lhe oportuniza ser bem-sucedido na sua área profissional. E aí pronto, né? Acho que é isso aí. Pois é. Professor Adson, estou muito contente por tê-lo como meu convidado nesse, digamos, é o episódio de estreia com convidado. É, né? Sabia? O de estreia meu, eu fiz uma abertura do programa, mas o Inova Podcast é o meu primeiro. Olha que coisa, olha como eu comecei. A honra. Olha a honra. Tá vendo? Então, de eu estar aqui. Muito Que contente bom. mesmo. Já te falei, todo mundo comenta também, você é muito admirável, porque Obrigado. É lindo ver você pegar uma ideia maravilhosa, transformar aquilo de maneira concreta e oferecer aquilo para a pessoa caminhar e crescer e voar, enfim, né? E isso é muito lindo, né? Você concretizar as ideias de uma maneira tão eficaz, tão eficiente. E linda missão, né? Você falou que era missão? Pois é, linda sua missão. Plenamente bem executada. Meus parabéns. Obrigado. Tá joia? Bem, E prazer para vocês que ficaram com a gente até agora, até o próximo episódio. Prazer enorme ter a sua companhia. Se gosta de inovação e empreendedorismo, levando em consideração o escopo do programa Ciência, Saúde e Tecnologia, o seu lugar é esse. Inova Podcast, Milene Salomão, apresentadora. Até breve. Só vou pedir uma coisinha. Se você tiver uma ideia extraordinária,
Eu adoraria saber. Então escreve aqui nos comentários, fala também na rede, no próprio Instagram, se você achar mais fácil. Mas se tiver boas ideias, se quiser indicar grandes pessoas para estar aqui batendo papo com a gente, ajudando a amplificar essa oferta de conhecimento, o caminho é esse, tá joia? Entra em contato com a gente, eu e minha equipe teremos um prazer gigantesco em falar contigo. Abraço grande, até o próximo episódio.